bem-vindos ao Porto Beats. Hoje vamos sentar-nos à mesa com a história, mais concretamente a história gastronómica da cidade do Porto. Vamos pôr à prova, e que prova é essa, as francesinhas do Café Santiago. O Café Santiago, com aquilo que nós sabemos, ele terá aberto nos anos 30 no Porto e na altura era uma espécie de botequim, assim uma coisa onde tinha de tudo, até há relatos de pessoas que faziam um jogo no café, que teve várias fases. Depois chegou à nossa mão, ou melhor, nós chegamos ao Café Santiago em 1978, com os meus pais, que aí tomaram conta de um negócio de tabacaria. Era frequente no Porto haver as tabacarias nos cafés, que vendem revistas, tabacos, chicletes e chocolates, assim umas coisas. Depois, ao longo do tempo, o café foi passando a gerência de mãos em mãos, teve melhores fases, teve fases menos boas, e os meus pais foram sempre mantendo por lá, no café. Em 90, ou 91, creio que 91, os donos do café decidiram abandonar de vez o negócio e tinham o gosto de deixar ficar o negócio a alguém que fosse da casa. E propuseram a compra a outro espaço do Café Santiago aos meus pais, que aceitaram, com muito sacrifício, com muito custo, mas assim o fizeram. Pronto, desde logo, a partir daí, naquela altura, os meus pais, com a participação e apoio do meu irmão, que já conheceram, e também naquele tempo ainda com um tio meu, que também fazia parte da família, foram desenvolvendo todo aquilo que é o Café Santiago hoje em dia e culminando, obviamente, no Ex Libris, que é a francesinha Santiago. A francesinha aparentemente não é uma coisa muito difícil de ser feita, pode inclusive ser feita em casa, mas o molho faz toda a diferença. E assim, ao longo dos anos, foi cuidadosamente apurado a dois níveis, tanto a nível de paladar, como ao nível da estabilidade e de saúde, digamos assim. Porque era frequente, há uns anos, o molho da francesinha ser uma coisa muito picante, que, por norma, não fazia bem às pessoas. E nós fomos modificando esse aspecto. Portanto, hoje em dia, aliás, uma das críticas que nós mais mencionamos, que é de um crítico gastronómico, bem conhecido, Mário Rodrigues, que tem uma crítica excelente, que diz: a francesinha de Santiago é a francesinha que nós verdadeiramente comemos e não aquela francesinha que depois nos come a nós durante a noite, ou nos devora durante a noite. E é isso que acontece, portanto, toda esta leveza, este compromisso entre leveza e paladar, e tornou o molho da francesinha de Santiago de facto apreciado por pessoas de todas as idades. Nós pomos cebola, alho, carne só de vaca, não pomos mais carne de coisa nenhuma, e boa, e loureiro, salsa, isto tudo para fazer o refogado, não é? Com a carne. Depois pomos água, como vê, já tem a água para ferver. Agora, por exemplo, vou pôr um bocadinho de colorau em cada, certo? Pouquinho, que é para não ficar muito escuro. Pronto, um bocadinho. Porque isto tem que ser assim mesmo, porque senão vocês não têm tempo, porque isto leva mais ou menos hora e meia a fazer. Mas já fica explicado o que é, porque assim, o nosso molho é um molho, não há nada a esconder. Pronto, então depois disto ferver, bem cozidinho, dar bastante fervorinha a isto, a gente põe tomate, não vou pôr ainda porque ainda não está a ferver, não é? Temos que pôr tomate. Pomos isto, porque isto é o nosso segredo, está ali naquele pipozinho que somos nós que fazemos. Eu tenho a minha sobrinha que
está a fazer molho já ajudado, porque eu não estou cá sempre, mas mesmo assim ela não sabe este segredo. Isto é nosso. Nós é que temos de fazê-lo e depois damos a medida para cada molho. Claro. Isto é uma medida, mas isto é mesmo um segredo. Está ali naquele pipinho que a gente faz no pipo, certo? Pode ver. Depois ela põe estas medidas. Põe o tomate, quando ferver, tem que deixar sempre ferver de umas vezes para as outras. Claro. E bastante. Exato. E depois pomos vinho, também. E depois pomos cerveja, também a nossa medida, cada tacho tem a sua medida. Exatamente. Eu, por exemplo, em casa, se quiser fazer um molho, sou capaz de não fazer bem igual. Porquê? Porque nós aqui temos a medida certa. Tem que ser sempre tudo certinho. Ok. Depois, deixa-se ferver sempre. Pode, sim senhor. Sim, ó, vê-se, tem a carninha, como vê, não tem carne, é carne, olha para esta carninha, carne boa, não é? Cebola e alho, é o que tem. Que é para deixar refogado, como a gente faz em casa um refogado, isto é igual. E depois vamos pondo as coisas, conforme as fervuras. Tem que ser aí posto conforme as fervuras, não se pode pôr tudo junto, não é? O que está aqui, tudo. Depois é a cerveja, que tiramos na hora aquela medida da cerveja. Engrossamos com um bocadinho de farinha, tem que se engrossar, e acaba-se de encher com o resto com água. É por isso que às vezes os clientes dizem assim, o que é que você põe no molho? Põe isto, põe aquilo, às vezes digo assim, ponho água, e rimo com eles, mas não é. Pronto, quando isto está tudo feito e bem fervido, a gente coa o molho, não desfaz com a varinha. Porque assim, eu tenho meus clientes, alguns que dizem, o molho faz mal, e eu digo, não, o meu não faz mal. E não faz, nunca tive nenhum cliente que dissesse que fazia mal porque não faz. O nosso molho é espetacular, para mim é. Eu como todas as semanas, e adoro, e sempre com muito molho. E então, é assim, porquê? Porque eu acho que isto faz toda a diferença. Porque há pessoas que eu ouço falar, botam muita coisa no molho, e depois passam tudo com a varinha. E depois coam. Vai um molho muito forte. Nós não. Isto que está aqui vai tudo para o lixo. Nós agora, quando o molho estiver prontinho, com tudo lá dentro, como digo, vai ser posto com os tempos necessários e depois é coado para aqueles recipientes que são baldes próprios, coado por um coador de chinês, que está aí, e depois o que fica no coador vai logo para o lixo. Está aqui o balde do lixo para pôr no lixo. O molho fica limpinho. Este já foi coado, ó, está aqui assim, está a ver? Olha, ainda está quentinho, olha. Mas vê como é que está o molho, fininho, ó, bom. Porque este molho, já temos estes palos todos, que é o que a gente gasta hoje, porque o molho aqui, como vê, está sempre quente, nem ao frigorífico vai, está sempre feito, todos os dias é fazer molho de manhã aqui. Aliás, nós preparamos esta cozinha aqui próprio só para fazer o molho. Isto para fazer o molho de princípio ao fim, vocês tinham que estar aqui para hora e meia para cima. Nós é que fazemos logo 2 de cada vez, que são 40 litros. Agora estes são os últimos, hoje. Já temos estes todos. Isto é o que se vai gastar hoje. Pronto, eu agora, por exemplo, posso dizer que vou botar a essência. É um, que é uma medida, e o outro. Isto tem que estar tudo direitinho. Pronto, senão, para a gente não se enganar, não é? Depois, a seguir, vou pôr o tomate. E depois o vinho e o último é a cerveja. Pronto. Agora deixo ferver um bocadinho, tem que se deixar sempre a levantar a fervura, sempre. A cada um. Agora vou passá-las por água, que é para pôr aqui o restinho. Agora vou passar aqui um bocadinho de água, que é para pôr o restinho ali, para aproveitar tudo. Tem que ser, porque senão já não vai a medida. Assim. Atenção. Pronto. A ver, já tem outra cor.
Agora tem que se deixar ferver e depois é que ponho o vinho. Esta é a minha vida, eu passei aqui tanto tempo e eu adoro isto. Às vezes dizem assim, para que é que estás aqui? Nem que seja para conversar com os clientes. Miúdos, graúdos e de todas as nacionalidades. Penso que é essa, muitos estrangeiros, temos muitos estrangeiros. Felizmente, claro que todos os clientes são bem-vindos, podem ser estrangeiros ou não, todos eles são bem-vindos. Mas, honestamente, aquilo que mais nos satisfaz é ver gerações de pessoas que vêm cá. Como saímos pouco daqui, não temos a percepção que, de facto, o Café Santiago é hoje uma marca da cidade. E a Francesinha de Santiago é altamente representativa da gastronomia do Porto e, se calhar, de Portugal, não é? Porque percebemos isso com as opiniões que nos transmitem, percebemos isto com as publicações que nos enviam, que saem lá fora no estrangeiro e que nós muitas vezes não temos, portanto, são outras pessoas que nos dizem. Portanto, basicamente a gente utiliza 2 fatias de pão em que dividimos e criamos uma base com uma fatia de mortadela, que é a primeira base, em que depois vamos compor a francesinha com os produtos que normalmente são sempre utilizados em francesinha. No nosso caso específico é sempre a mesma salsicha da mesma pessoa já há muitos anos, que é a salsicha fresca, em que a gente já partiu em pedaços do tamanho que a gente acha adequado, e linguiça, tudo do mesmo sítio. Porquê? Porque a gente acha que realmente é diferente. Já agora falo de onde é que ela vem do Leandro. Há 30 anos que a gente gasta de lá, acho que a maior parte das casas de francesinhas gastam de lá. A gente compõe a nossa assim, uma fatia de mortadela de base, 2 bocados de linguiça e 2 bocados de salsicha fresca, peço desculpa, e 1 bocado de linguiça. Depois, abre a linguiça, a salsicha fresca, a linguiça já está previamente aberta, também vem da mesma maneira que a salsicha fresca, sem estar aberta, a gente já abriu, e pronto, fica uma base de francesinha preparada. Esta é a base que vai entrar no grelhador. Primeiro não vai ser no grelhador, nós utilizamos uma técnica diferente. Para quê? Para que antes de ir para o grelhador, como são muitas, o grelhador apanhar com este material todo frio, como tem um termostato, perde temperatura, começa a não grelhar como deve ser, e nós isso não queremos. Queremos que todas saiam, como eu disse, 200 ou 2000 iguais. Portanto, antes, como vão ter a oportunidade se calhar de ver, vai à chapa para cortar o frio do frigorífico, porque isto daqui vai para o frigorífico, para manter sempre tudo direitinho, a gente tem o cuidado de comprar tudo fresco, devemos mantê-lo assim até chegar ao cliente. Vai à chapa, perde o frio, e quando vai para o grelhador já vai naquela temperatura que não vai alterar o termostato. Portanto, o grelhador vai grelhar sempre à mesma temperatura. Pomos o bife, grelhamos o bife, as francesinhas chegam ao ponto que a gente acha ideal. Nós temos uma técnica também em que metemos umas chapas por baixo para que o pão não toste demasiado e continuemos a grelhar a salsicha até ao ponto ideal sem que o pão passe a estar queimado, porque se não fizermos isso acaba por acontecer, porque demora um bocadinho mais a grelhar a salsicha do que o pão aguenta. Quando o bife está no ponto, juntamos o bife. Juntamos o bife em cima da francesinha, depois completamos com, já agora, isto é tudo previamente feito, senão não havia tempo no imediato, juntamos com uma fatia de fiambre, com a grossura que a gente já especificou que é ideal, para não ser enfadonho, já utilizamos fiambre mais grosso, mas neste momento é mesmo esta fatia que a gente acha ideal, e outra de queijo, em que vai para cima do bife, que já estará. Eu posso fazer isto aqui assim, mesmo em cru, só para que tenham uma ideia mais aproximada do que acontece. Depois do bife grelhado, encaixa em cima da francesinha, encaixará o fiambre e o queijo também, e depois a fatia superior. Mudará para o outro lado do grelhador, que normalmente está limpinho, que vai tostar o resto do pão. Como já temos a chapa por baixo, o pão de baixo vai aguentar sem queimar, e vamos
conseguia ter a temperatura ideal até que fique o pão de cima tostado naquilo que a gente acha que é o ideal também. Sem queimar, mas tostadinho, para se meter a faca e sentir-se que normalmente acontece nas nossas francinhas. É assim que a gente acha que deve ser. Está completa. Depois, poderá ou não levar ovo. Neste caso, a gente tem a nossa francinha a Santiago, que leva o ovo. Mas se for uma francinha simples, está completa. Vai levar 4 fatias de queijo por cima, que não será deste, porque este é o queijo que realmente a gente utiliza para o interior, que é um bocadinho mais grosso, é um queijo um bocadinho mais fino. Já temos também previamente cortado, que cortamos aqui a quantidade necessária para que a gente acha que vai precisar para o dia de trabalho, não é? E que vai completar com 4 fatias. 4 fatias. Se levar ovo, nós temos uma maneira específica de cortar o queijo, que é mesmo particular, foi criada em Santiago, acho que ninguém utiliza, ou só alguém utiliza, fazem muito bem, porque é uma ideia boa, em que a gente recorta o queijo e que fica a gema do ovo e o queijo à volta. Para quê? Para que quando se puser o molho não fique a boiar em cima do ovo. De início utilizava-se o ovo mesmo pousado em cima do queijo e o queijo que estaria por baixo ficaria cru ou encruado, nem sequer tinha acesso ao molho. Criou-se essa situação em que achamos muito melhor, pronto, e fizemos isso. Portanto, sendo a Santiago, o queijo já está previamente cortado, com uma rodinha, e ficará o ovo por baixo e o queijo por cima. Eu acho que desde logo a história da francesinha, cada vez aparecem mais dados que nos remetem para uma antiguidade que nós não esperávamos. Vulgarmente, nós temos a ideia que a francesinha é uma inspiração no croque monsieur, que terá vindo para o Porto nos anos 50, ou finais dos anos 50, por intermédio do Daniel Silva, que tinha sido um ex-imigrante em França e depois vindo para cá recriou o croque monsieur e daí ter evoluído para a francesinha. Mas a verdade é que depois aparecem outras histórias que talvez requeiram validação, mas que não são de todos cabidas. Uma das quais é que os soldados franceses, as tropas francesas, quando invadiram o Porto, vieram pelo norte, né, passaram ali pela Trofa, Vila do Conde, Famalicão, por aquelas zonas todas, tiveram muita dificuldade em entrar aqui no Porto. E as tropas francesas paravam para almoçar e comiam sanduíches de pão branco, que era uma espécie de pão de forma, com várias carnes frias, tipicamente francês, não é? Portanto, comiam aquelas carnes e tal. E há registros, pelos vistos, de vários documentos, em que esses relatos diziam que então os franceses comiam as sanduíches, as francesinhas, as sanduíches francesas. Vem daí. Não, pode vir aí. E também há outra história muito engraçada que nos diz, também relacionada com as invasões francesas, que um general francês terá perdido aqui no Porto as suas criadas, portanto foram derrotados e foi embora, e terão ficado as suas criadas francesas a explorar um negócio perto da Ribeira, em que serviam comida, não é, francesa, e seriam 3, não estou certo, mas seriam 3, e chamavam-lhe as francesinhas. Portanto, iam comer às francesinhas. É provável que ainda possam aparecer mais histórias, porque entretanto depois vai-se procurando, não é? Pronto, isso são as histórias mais engraçadas relacionadas com a francesinha. Continuamos a apresentar os finalistas ao nosso Festival de Bandas Amadoras Porto Beats Live. Hoje apresentamos aqui no nosso programa o Cauê Nardi. Ele é brasileiro e está a tentar a sorte em Portugal. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Cauê Nardi, tenho 32 anos e estou a viver aqui no Porto tem uns 7 meses mais ou menos. Estou muito feliz. Acabei de lançar um clipe no YouTube da minha música single chamada Sem Destino e tem tido uma repercussão muito boa. Eu espero que vocês gostem do meu trabalho. Meu estilo é folk, mas eu sou influenciado por música brasileira, músicas do mundo,
E é isso. Espero vê-los em breve. O Porto Beats regressa na próxima semana com mais um tema e com mais uma banda. Vocês, se têm uma ideia, usem as nossas redes sociais ou o nosso endereço de e-mail para nos fazer chegar uma proposta. A vossa proposta, a vossa ideia pode transformar-se num programa. Contamos convosco. Até para a semana.